Olá! A gente sempre se pergunta para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, não é? Bom, a resposta passa por uma classificação que, à primeira vista, parece super técnica, mas que, na verdade, define o futuro do país. Hoje, a gente vai entender direitinho como essa separação funciona e por que ela é tão importante para a vida de todo mundo. Pois é, essa pergunta aí na tela parece simples, mas a resposta para ela revela todo o sistema de gestão do orçamento de uma nação. É a partir daqui que a gente começa a entender as grandes escolhas que são feitas em nosso nome. Então, primeiro passo. Para entender o mapa dos gastos, a gente precisa saber exatamente de quem estamos falando quando dizemos o governo. Olha, é fundamental fazer essa distinção. De um lado, tem o governo geral, que é, digamos, o núcleo da administração pública. Mas para ter a foto completa das contas do país, a gente precisa olhar para o setor público consolidado. E aí entram também as grandes empresas estatais. E é essa visão completa, a do setor público consolidado, que o Banco Central usa para calcular o déficit e entender a real saúde financeira do país. É assim, a imagem real das contas públicas, sem filtro. Agora sim, vamos para o coração da questão. Toda e qualquer despesa pública segue um de dois caminhos, e eles são bem diferentes, com consequências totalmente distintas. O primeiro caminho são as despesas correntes. Pensa nelas como as contas do dia a dia do país, sabe? É o dinheiro que mantém as luzes acesas, que paga os salários, compra material de escritório. É aquele tipo de gasto que, uma vez feito, ele se consome na hora. Resumindo, são os custos operacionais, aquilo que é essencial para que os serviços públicos continuem funcionando dia após dia. Já o segundo caminho, aqui a história é outra. São as despesas de capital. Esse é o dinheiro que constrói algo duradouro, que gera valor, como uma estrada nova, ou então que reduz uma dívida de longo prazo. É um investimento claro no futuro. Como dá para ver, essa categoria vai desde grandes obras de infraestrutura até a quitação de dívidas. Ou seja, é tudo aquilo que fortalece o patrimônio do país ou reduz as obrigações financeiras lá na frente. Mas tem uma reviravolta nessa história, um detalhe na forma como essas categorias funcionam que geralmente surpreende muita gente e que envolve muito, mas muito dinheiro mesmo. Vamos pensar um pouco. Se pagar o valor principal de uma dívida é uma despesa de capital porque reduz uma obrigação futura, o que acontece com os juros que são pagos todo mês ou todo ano? Onde eles entram? Pois é, essa é a grande pegadinha. Os juros da dívida são classificados como despesa corrente. Ué, mas por quê? Porque pagar juros é visto como o custo do dinheiro emprestado, o aluguel do dinheiro. Não cria um bem novo, não aumenta o patrimônio do Estado, apenas remunera quem emprestou. Então, do ponto de vista contábil, o efeito é esse. Pagar juros é uma diminuição do patrimônio, é um dreno financeiro, e não uma atividade que constrói valor para a sociedade. E olha, essa distinção toda entre os tipos de gasto não é só um detalhe técnico, não. Ela é tão importante que está na nossa Constituição, num princípio conhecido como a regra de ouro. Essa é uma das regras fiscais mais importantes do Brasil. O objetivo é bem simples: garantir responsabilidade. É impedir que o governo de hoje se endivide para pagar as contas do dia a dia, simplesmente empurrando o problema com a barriga para o futuro. Na prática, a lógica é bem direta. O governo pode se endividar para construir um metrô. Pode, porque é um investimento, uma despesa de capital. Mas ele pode pegar um empréstimo para pagar salários? Não pode, porque salários são despesas correntes. É como uma família, que faz um financiamento para comprar a casa, mas não para pagar a conta de luz. Tá bom, tudo isso é muito interessante, mas por que esse sistema de classificação deveria importar no dia a dia? Qual é o impacto real disso tudo? Importa porque o equilíbrio, ou a falta de equilíbrio, entre esses dois tipos de gastos revela as verdadeiras prioridades de uma nação. Mostra se um foco está só em apagar incêndios do presente, com despesas correntes, ou se estamos de fato construindo bases sólidas para o futuro, com investimentos de capital. E isso nos leva à questão final, que fica no ar. O que acontece quando as pressões do presente, as urgências do agora, desafiam essa regra de ouro? A forma como um país equilibra o hoje e o amanhã em seu orçamento não é só um detalhe técnico. É a decisão que, no fim das contas, define a qualidade dos serviços públicos, a estabilidade da economia e o futuro de todo mundo.